Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. E nesta aula de hoje nós iremos estar estudando, assim como estudamos no gráfico da função afim nas aulas anteriores, nesta aula nós iremos estudar o gráfico da função quadrática. Vamos começar aqui. Bom, como eu já falei, de modo semelhante, como nós vimos na função afim, a gente pode esboçar o gráfico de uma função quadrática utilizando aquela ideia de completar uma tabela, né? Que a gente já viu na aula passada, então vamos fazer o mesmo processo. Tá? Para isso a gente vai usar como exemplo a função f de x é igual a x ao quadrado menos 4. Tá? Então assim, nós temos aqui a tabela, né? Nesta coluna nós vamos colocar os valores do x. Os valores do x são valores arbitrários escolhidos por nós. Tá? F de x é a função e aqui no xy representa o ponto da função. Tá? Então vamos começar preenchendo aqui a primeira coluna, que é a dos valores do x que escolhemos. Tá? Esses números são escolhidos aleatoriamente por nós mesmos. Tá? Então eu acabei escolhendo esses valores aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. É recomendável, se você for fazer o gráfico usando o meio da tabela, que você use valores próximos de zero, que são aqueles números que estão rodeando o zero ali. Tá? Não peguem muitos valores muito altos, porque pode acabar ficando chato para você fazer o gráfico. Tá? Então, quanto mais próximo do zero, melhor. O segundo passo, você vai pegar o valor que você encontrou, que você escolheu aqui para a função, para a variável x, você vai substituir esse valor na função e vai calcular quanto é que vai dar o resultado. Ó, então vamos calcular o f de menos 3, tá? É igual, o que a gente está fazendo? A gente só substituiu aqui, tá? Esse valor, substitui aqui, né? Para calcular o valor da função nesse ponto, né? Ou seja, basicamente onde tem um x você vai substituir por os valores que estão nessa coluna. Então, menos 3 ao quadrado menos 4, né? É igual a 5. Portanto, nosso ponto aqui, xy, vai ser, o valor do x é menos 3 e o valor do y é que você encontra quando você substitui o x na função. Portanto, vai ser menos 3 e 5. Então, de igual modo, você vai preencher todas essas linhas da tabela, tá? Vai ficar assim, tá? Calculando, vocês verifiquem, pausem o vídeo e verifiquem, calculando vocês mesmos, os valores são esses. Então, esses são os valores que nós iremos usar para esboçar o gráfico da função quadrática. Tá? Esses pontos, né, que eu já falei, a gente vai usar. Bom, portanto, os pontos que a gente vai usar para a função, quais são os pontos que a gente vai usar? Ó, são esses pontos aqui, ó, menos 3, né? Menos 3 e 5, tá? Então aqui, são esses pontos aqui, ó, que a gente calculou. Nessa parte aqui, ó, são esses pontos aqui, ó, tá? Então, colocando eles aqui do lado, você vai marcar, ó, x menos 3, então onde for menos 3 aqui, ó, menos 3 e 5, menos 3 está aqui, esse eixo representa o x e esse outro representa o y, tá? Então, quando for menos 3, o y vai ser 5, então está aqui, tá menos 3, o 5 está bem aqui, ó, né? Então, você vai marcar aqui neste ponto. Então, você só vai marcar esses pontos desse modo, ó. Menos 3 e 5, você vai marcar ali em cima, né, ó. Menos 3 e 5. Menos 2 e 0. Menos 1 e menos 3. 2 e 0. 3 e 5, né? 3 e 5. Depois você só vai ligar esses pontos, ó. Percebe que ele forma esse desenho aqui, ó. Tá? Ligando os pontos, ó, ele forma o que nós chamamos de parábola, tá? Aqui o gráfico, ó, a gente já fez, ó, marcou os pontos e ligou eles, tá? Note que a gente determinou apenas alguns pontos, alguns pares ordenados, tá? Não terminamos todos porque, como uma função quadrática, o domínio dessa função são os números reais, são uma infinidade de números, tá? Então a gente só determina alguns pontos e liga esses pontos aí, tá? E o formato desse gráfico é uma curva que a gente chama de parábola, tá? Então o que é uma parábola? É esse formato aqui, tá?
pode estar para cima ou pode estar para baixo. A gente vai ver com mais calma daqui para frente. Vamos avançar aqui. De igual modo, como a gente viu o estudo da função afim, a função quadrática ela também tem alguns pontos que são mais importantes, que merecem um pouco mais de destaque, tá? São esses pontos aqui, ó. Primeiro são as raízes. As raízes nós já vimos como se calcula na aula anterior, né? Essa raiz nós calculamos usando o zero da função. Calculamos usando a fórmula de Bhaskara. A gente já viu que as raízes representam nada mais do que o ponto onde a função passa pelo eixo x, ó. São esses pontos aqui, ó. Esse ponto e o outro ponto é esse aqui. Esse bem aqui, ó. É o ponto onde ela corta, né? Onde ela corta o eixo x, tá? Então aqui é um, aqui é outro. São as raízes. Depois a gente tem o ponto onde a função corta o eixo y, tá? O eixo y é esse daqui, ó, né? Onde a função está passando pelo eixo y, está passando aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Então aqui seria o ponto onde ela cortaria o eixo y. E depois desse outro ponto, o terceiro ponto importante, é chamado de vértice da função. O vértice da função é o ponto onde a função troca de sentido. Ou seja, se ela vem caindo, ó, em algum momento ela vai passar a subir. Então esse ponto aqui, ó, a gente chama de vértice, tá? E claro, o vértice pode estar para baixo ou para cima, tá? Ficou estranho, tá? A gente vai ver com calma daqui para frente. Importante, você tem que saber que para construir o gráfico de uma função quadrática, a gente tem 3 pontos que tem que ser levado em conta: as raízes, o ponto onde a função corta o eixo y e o vértice da função. As raízes você usa para determinar elas a fórmula de Bhaskara. O ponto onde a função corta o eixo y é o ponto onde ela está passando aqui, ó. A gente vai estudar com mais calma esses 3 pontos agora. Bom, como é que eu faço para encontrar as raízes de uma função? As raízes de uma função, a gente já viu na aula anterior que a gente usa essa fórmula de Bhaskara aqui, ó, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, onde esse delta ele é b ao quadrado menos 4ac. Como exemplo, a gente vai encontrar o zero da seguinte função: f de x igual a x ao quadrado menos x menos 12. Bom, se você está com dúvida, vê na aula anterior, tá? Mas o primeiro passo para determinar o zero da função do segundo grau, você vai identificar quem são os coeficientes a, quem é o b e quem é o c. O a é aquele que está acompanhando o x ao quadrado. O x ao quadrado está aqui, né? Aqui não está aparecendo, mas é um número 1, tá? Então o valor do a é 1. Aqui também não está aparecendo, né? Mas é menos, então aqui o b é menos 1. E o c ali, menos 12. O próximo passo é você calcular o valor do delta. O delta, pela fórmula, ele é b ao quadrado menos 4ac. Então, isso é uma questão de substituir aqui na fórmula, ó. Quanto é que é b ao quadrado? O b vale menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes o a, né, vezes o c. 4 vezes a, 4 vezes 1, né? Vezes o c, que é menos 12. E aqui ficará, na verdade, né? Menos com mais é menos e menos com menos é mais. Então, 1 mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. 1 mais 48, 49. Então, esse é o valor do delta. O próximo passo é a gente determinar as raízes, né? Para isso, a gente vai usar a fórmula, né? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos 1, porque o b vale menos 1, mais ou menos a raiz de 49, dividido para 2 vezes 1 é 2, né? Então, menos com menos é mais, então vai ficar 1, mais ou menos raiz de 49 é 7, dividido para 2. Aqui você tem dois caminhos, ó. 1 mais 7 é 8, 8 dividido para 2 é 4. 1 menos 7 é menos 6 dividido para 2, menos 3.
Então esses daqui são as nossas raízes, tá? Ou seja, o x1 vale 4 e o x2 vale menos 3. Bom, feito isso, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. O que significa os zeros da função, né? Significa que se nós estivéssemos fazendo um gráfico aqui, ó, imagina que esse aqui é o nosso x e aqui o eixo y. O zero da função ele fica sempre no eixo x. Nós encontramos aqui que vale 4 e menos 3, tá? Então, x1 igual a 4, x2 igual a menos 3. Então, se eu fosse marcar isso aqui num gráfico, seria no menos 4, né? Ou no 4, quer dizer, 1, 2, 3, 4. E o outro, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, as raízes ficariam aqui, ó. Aqui e aqui também. Tá? Então, essas são as raízes. A representação gráfica é essa. Você fazer as raízes no plano, tá? Bom, o outro ponto é onde a função corta o eixo y. Esse é o mais fácil de você calcular, tá? Quando a gente já estudou a função afim, a gente viu que bastava a gente fazer x igual a 0. Eu mesmo, tá? Ó, encontre o ponto onde a função f de x igual a x ao quadrado menos x menos 12 passa pelo eixo y. Ora, se a gente está fazendo x igual a 0, então isso aqui vale 0, isso aqui vale 0. Quem é que está sobrando? Só sobra o menos 12. Então, o ponto onde ela corta o eixo y é no ponto y igual a menos 12. É o mais fácil. Basicamente, é sempre o número que não está acompanhado de x. Vamos passar adiante. E a representação gráfica, né? E a representação gráfica desse ponto seria... Opa! A representação gráfica seria... Imagina que isso aqui está uma reta. Aqui é o eixo y. A gente encontrou que o y passa no ponto menos 12. Então, ficaria lá no embaixo aqui, ó, menos 12. Então, você marcaria esse pontinho aqui. Tá? Vamos adiante. Quando a gente for ver a construção do gráfico, essas ideias vão se juntar, vai ficar mais fácil de entender. Por enquanto, o que vocês têm que saber? Que as raízes você vai marcar ela no eixo x, quando você encontrar, e o ponto onde a função corta o eixo y, você marca no eixo y, tá? Então, se a gente fosse marcar tudo, ficaria aqui seria o 4 que a gente marcou, né? E aqui o menos 3. E aqui seria o menos 12 que a gente encontrou, que é o ponto onde a função corta o eixo y. Bom, o outro ponto, esse aqui é o mais chatinho da gente calcular, que é o vértice da função. Então, vamos ver aqui com um pouquinho de mais calma. Bom, o vértice ele representa ou o menor ou maior valor que uma função assume, do segundo grau. E esse é o ponto, ele é ou mais alto ou mais baixo, depende do comportamento do gráfico. Entretanto, antes da gente falar sobre o vértice, a gente faz necessário a gente falar um pouquinho sobre o comportamento do gráfico. Quando é que a gente vai identificar? Quando ele é um ponto de máximo, ou seja, quando o vértice está representando um valor maior, o maior valor que a função assume, e quando ele está representando o menor valor que a função assume. Vamos aprender primeiro a identificar isso aí. Bom, primeiro vamos falar sobre a concavidade. O que é uma concavidade da parábola? Né? Uma parábola, a gente já viu que ela pode ser assim, nesse estilo, né? Vir caindo, depois subir, ou ela pode vir subindo e depois caindo. Tá? Concavidade de uma parábola é esse espaço aqui, ó. É o espaço que está compreendido entre o desenho da parábola, tá? Isso aqui é a concavidade, ó. Então ela pode estar voltada para cima, né? Ou ela pode estar voltada para baixo, tá? E é possível a gente identificar, somente olhando para a fórmula da função, se ela está voltada para cima ou para baixo, né? Que observação? Como saber, olhando para a fórmula de uma função quadrática, se a concavidade está para cima ou para baixo?
A gente sabe que uma função de segundo grau ela é representada por ax ao quadrado mais bx mais c. Essa aqui é a fórmula de uma função quadrática. Quem me determina se a função está voltada para cima ou para baixo é o valor do coeficiente a. Tá? Então, voltada para cima e voltada para baixo. Bora ver como é que a gente identifica olhando somente para o a. Tá? Ó, uma função quadrática, o comportamento de uma função, o comportamento da concavidade, ele é determinado pelo coeficiente a. Tá? Se o a for um número negativo, então a função tem esse desenho aqui. Tá? Alguns alunos costumam dizer que se o a for negativo, ela está triste. Tá? E se o a for um número positivo, imagina que é uma carinha feliz aqui. Ó. Pode pensar nessa associação para você decorar. Mas de modo mais matemático, você falar o seguinte: se o a for negativo, a função é esse desenho. Se o a for positivo, a função está voltada para a concavidade, está voltada para cima, né? Aqui ela está tendo um ponto chamado o vértice está para cima e aqui o vértice está para baixo. Tá? Concavidade voltada para cima e aqui concavidade voltada para baixo. Bom, o vértice é esse valor aqui, ó. É o ponto que a função troca de sinal. Troca de sinal não. Inverte o comportamento. Ela vem caindo, passou a subir. Ou ela vem subindo e passa a cair. Tá? Para eu encontrar este pontinho aqui, a gente usa essa fórmula aqui. Tá? O vértice ele é menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Então essa é a fórmula que me permite encontrar o valor do vértice da função. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Determine o vértice da função x ao quadrado menos 8x mais 12. E em seguida, dizer se esse ponto ele é um ponto de máximo ou de mínimo. Tá? Bom, a gente já sabe. Vamos calcular primeiro o vértice, tá? O vértice a gente já viu pela fórmula que ele é dado por essa fórmula aqui, né? Menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Então, vamos começar calculando o valor do delta, né? Ó, delta ele é b ao quadrado 4ac. Então, vai ficar, quem é o b? O b aqui, ó, o b está sendo 8, né? O b está sendo 8. Então, 8 ao quadrado dá 64. Então, aqui vai ficar 64. Menos 4 vezes o a. 4 vezes o a. E o a está valendo 1, né? Então, 4 vezes 1, 1. E o c, que vale 12. Portanto, aqui fica 12. Então, aqui vai ficar 64 menos 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 12 dá 48. Então, 64 menos 48 dá 16. Portanto, o valor do delta é 16. Agora, basta substituir aqui na fórmula para a gente encontrar o valor do vértice. Tá? Quanto é que vale o b? Ó, vértice. O b vale menos 8. Então, vai ficar menos. Esse menos aqui é da fórmula, tá? Menos 8 dividido para 2 vezes 1, que é 2, né? Menos delta, o delta vale 16, então menos 16 dividido para 4 vezes o a, que o a vale 1, então só é o 4. Então vai ficar, vértice ele vale, menos com menos é mais, né? Então vai ficar 8 dividido para 2 é 4. Menos 16 dividido para 4 é menos 4. Então essa daqui, ó, é o nosso vértice da função. Esse é o nosso vértice. Então a gente já viu como identificar as raízes, como calcular como calcular as raízes,
saber aonde o ponto, onde a função corta o eixo x, o eixo y, perdão. E por último, como calcular o vértice da função. O vértice da função, gente, não tem jeito. É aquela fórmula ali, quer dizer, tem outro jeito sim, mas a gente vai ver na aula seguinte. Como calcular o vértice sem usar essa fórmula. Mas essa fórmula acaba que sempre é o melhor caminho para se fazer. Então, o que eu recomendo é que vocês aprendam essa fórmula aqui, ó. Tá? Agora vamos juntar essas ideias que a gente viu para construir o gráfico de uma função, segundo grau. Tá? Construção do gráfico usando os pontos importantes da função quadrática. Bom, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Faça o gráfico da função x ao quadrado menos 6x mais 8 usando os pontos importantes. Então, vamos fazer um passo a passo aqui. Bom, o primeiro passo você vai encontrar as raízes da função. Como é que você encontra as raízes? Você usa, né, a fórmula de Bhaskara. Segundo passo, né, você vai encontrar aonde a função corta o eixo y. Onde a função corta o eixo y é sempre aquele valor que está sobrando, aquele valor que não tem x. E por último é o vértice da função. Então vamos lá, raízes. Vamos encontrar as raízes desta função aqui. A gente vai construir, né, o gráfico dessa função aqui, ó. Então vamos começar calculando as raízes. Primeiro, vamos identificar os coeficientes. Quem são A, quem são B, quem é A, quem é B e quem é C. Bom, o meu A vale 1, né? O B vale menos 6 e o C vale 8. Então estes são os coeficientes. Depois, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, né? Então vamos calcular o delta primeiro, né? O delta pela fórmula ele é b ao quadrado menos 4ac. Então, só é uma questão de substituir na fórmula, né? O b vale menos 6, né? Então, menos 6 ao quadrado. O a vale 1, então menos 4 vezes 1. E o c vale 8. Só substituir na fórmula. Você vai calculando isso aqui, né? Vai ficar 36 menos 32, que vai dar 4. Então, o delta vale 4. Depois você vai calcular os valores do x1 e x2, né, usando esta fórmula aqui. Menos b, então vai ficar menos 6, mais ou menos a raiz de 4 dividido para 2. Aí continuando, prosseguindo, vai ficar 6 mais ou menos 4, né, porque a raiz de 4 é 2, dividido para 2. Então aqui a gente tira que o x1 vale 4 e o x2 vale 2, né? Porque, ó, 6 mais 2 é 8, 8 dividido para 2 é 4. 6 menos 2 é 4, 4 dividido para 2 é 2. Então, essas são as raízes da função. Essa conta que a gente fez, né, é o primeiro passo. O segundo passo é o ponto onde a função corta o eixo y. Esse aqui, como a gente já viu, ele é sempre o mais fácil, né? Basta a gente fazer o x igual a 0. Ou seja, você pega onde tem x e substitui por 0. Né? 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0, mais 8. Só sobra o 8, né? Não precisa fazer essa conta, basta vocês fazerem isso aqui, ó. Como o x vale 0, então isso aqui tudinho corta. Só vai sobrar esse número, né? Que é o que ficou aqui, ó. Tá? E por último, a gente vai calcular o vértice da função. O vértice a gente usa essa fórmula aqui, né? Ó, a função é x ao quadrado menos 6x mais 8. Então vamos para cá. Vou escrever aqui x ao quadrado, né? A função é x ao quadrado menos 6x mais 8. O delta a gente já calculou, né? Viu que o delta vale 4. Então só é uma questão de substituir nessa fórmula, né? Ó, o vértice vai ficar menos, esse primeiro menos aqui é da fórmula, tá? Esse aqui. O b vale menos 6, então menos 6 dividido para 2 vezes o a, que é 1. E aqui menos 4 dividido para 4 vezes 1. Por fim, né? Vai ficar 6 dividido para 2, e aqui vai ficar menos 1, né? Menos 4 dividido para 4 é menos 1. Portanto, o vértice vai ser 3 e menos 1. Bom, agora que a gente já calculou os 3 pontos importantes, a gente está em condições de esboçar o gráfico da função. As raízes nós calculamos, foi x1 igual a 4 e x2 igual a 2.
O ponto onde a função corta o eixo y foi no ponto y igual a 8. E o vértice da função, que a gente calculou por último, é no ponto 3 e menos 1. Né? Agora, basta a gente marcar esses pontos no plano cartesiano e em seguida esboçar o gráfico. Bora fazer aqui, ó. Esses dois pontos que são x1 e x2, você vai marcar aqui no eixo x, tá? O eixo x é esse aqui, ó, x, né, e y. Então, x1 vale 4, então você vai marcar o pontinho aqui no 4, ó. E o x2 vale 2, você vai marcar no ponto 2 aqui, ó. O y que vale 8, o eixo y é esse, ó. 8 você vai marcar aqui em cima, tá? E aqui é 3 e menos 1, então você vai marcar aqui, ó, 3, tá aqui, né? Esse aqui tá o 3, e o menos 1 tá aqui, ó. Então vai ficar 3 e menos 1, tá? Bora ver aqui esse gráfico, como é que a gente vai marcar, ó. 4 e 2, você vai marcar aqui no 4, tá? E depois no 2, ó. Aqui no 4 e agora aqui no 2. Aí y igual a 8, você vai marcar aqui no 8, ó, aqui em cima. Depois no 3 e menos 1, 3 está aqui, menos 1 está aqui, ó, marquei aqui. Agora só é ligar esses pontos, ó. Fazer o gráfico, ó. Ele vem, passa aqui nesses dois pontos, aqui nesse ponto, ele cai, vai caindo, ele cai até que ponto? Até o vértice. Quando ele tocar no vértice, ele vai crescer, agora ele vai voltar para cima. E depois que ele passa daqui, ele cresce infinitamente. Ele cresce e vai embora. Tá? Então essa foi a construção do gráfico usando esses três pontos importantes. Bom, a aula de hoje foi só essa, uma aula bem rapidinha. É apenas o conteúdo teórico. Na aula seguinte, a gente vai ver soluções de exercícios, para ficar muito mais fácil para entender. Mas por enquanto, eu quero que vocês fixem na cabeça de vocês como é que se calcula os zeros da função, como é que calcula o ponto da função corta o eixo y, como é que se calcula o vértice. Depois vocês vão tentando fazer gráficos de função. Eu vou passar, né, uma lista para vocês ir fazendo aí sobre esta aula. Bom, gente, foi essa a nossa aula de hoje, uma aula bem tranquila. O conteúdo é bem tranquilo, tá? Qualquer dúvida, basta me chamar no WhatsApp ou mandar um e-mail. Até a próxima.